Hoje a gente vai dar continuidade à nossa pronto, começou a gravação, então boa tarde a todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao tema testes viscoelásticos, certo? Hoje a gente vai falar sobre a gente vai ver alguns exemplos, alguns casos clínicos e alguns exemplos para ajudar na interpretação. A aula quem vai dar hoje são os residentes que estão conversando ali atrás, não estão nem escutando o que eu estou falando deles. São vocês que vão dar aula hoje. Cadê o segundo microfone, hein? Pode entregar lá para a mão deles. Então hoje eu vou só deixa não tá coisando. Deixa eu só não tá aparecendo para eles. Não está sendo transmitido. Os slides. Vamos ajeitar aqui, Ismael. Tá. Pronto, agora tá, viu? Pronto. Eu vou só colocar aqui no slide 7. A gente viu na semana passada um pouquinho sobre a parte teórica, né? E aí a gente ficou hoje de ver uns casos clínicos. Eu quero só lembrar vocês como é que a gente faz uma interpretação básica, né, da tromboelastometria. Então, a gente vai ter aqui o traçado que a gente vai dividir em 3 etapas, basicamente. A etapa inicial, a gente faz a avaliação do tempo de coagulação, que é o tempo entre o início do ensaio e a abertura, de fato, do coágulo. Essa etapa aqui, a gente vai avaliar principalmente fator de coagulação, presença de anticoagulantes e fibrinogênio também, enquanto uma deficiência significativa pode interferir aqui nesse CT. Segunda etapa, a gente vai avaliar a amplitude do coágulo, que a gente vai ver a sua amplitude máxima pelo MCF, mas como eu falei, ele demora um pouco, né, para a gente conseguir ter o resultado final dele. Então, os estudos fizeram uma correlação entre o MCF e o tempo, a amplitude em 5 minutos e em 10 minutos, que é o A5 e o A10, que é o que a gente vai olhar de fato para poder ter um resultado mais precoce. E aqui, esse A5 e A10 vão falar para a gente especificamente plaqueta fibrinogênio fator 13, deficiência de 13 é incomum, principalmente plaqueta fibrinogênio. E a terceira etapa vai ser a lise desse coágulo, que a gente vai ver através do ml, que é a lise máxima. Eu espero que no final de 60 minutos, que é o tempo que o Rotem corre, e esse coágulo se mantenha firme, eu tenho uma lise inferior a 10%. E aí a gente vai ver isso através do ml. Lembrando os ensaios que a gente tem disponíveis pela tromboelastometria, o Extem, que avalia, se a gente for correlacionar com os testes convencionais, é como se fosse o primo do TAP, avalia a via extrínseca, ele vai ser o meu teste básico, é nele que eu vou olhar CT, vou olhar 5, vou olhar 10, vou olhar MCF, vou olhar MS. O FIB tem a citocalazina, que é um potente inativador de plaqueta, então eu vou tirar aqui a interferência da plaqueta na amplitude do coágulo e vou ver especificamente fibrinogênio. Se eu quero ver fibrinogênio, estou falando de amplitude, então eu vou olhar aqui o A5, A10 do MCF. O ML vai ser importante também? Também, porque ele ajuda quando eu tenho um LISE, geralmente a gente não fecha só um ensaio, a gente costuma fechar todos os ensaios. O APTEM vai ser o teste para eu olhar lise. Então, o APTEM me interessa aqui especificamente o ml, que eu vou sempre fazer um comparativo aqui com os parâmetros fornecidos pelo Extem. O INTEM e o EPTEM, que o INTEM vai ver a via intrínseca, se eu estou falando de via intrínseca e fator de coagulação, eu estou falando de CT. Então, eu vou olhar o CT do INTEM. E o EPTEM é o que tem heparinase, então, se tiver heparina aqui alargando esse CT do INTEM, eu espero que esse efeito seja revertido aqui no EPTEM, tá? Então, agora a gente vai ver alguns casos clínicos. Quem vão conduzir são os residentes. Obviamente, nós somos hierárquicos, o R2 escapa, né? Fica por último, R1 que começa, certo? A gente tem 2 R1s, né? Eles podem se alternar na resposta dos casos, tá? Então, vamos lá.
É uma paciente MJP, 42 anos de idade, pesa 82 quilos, tem um diagnóstico de febre reumática, internou no Hospital Universitário Walter Cantídio para fazer uma cirurgia de uma dupla lesão mitral. O paciente fez cirurgia cardíaca de troca valvar com SEC e já está na UTI pós-operatório. Na chegada dela na UTI, evoluiu com sangramentos, 200 ml pelo dreno, de mediastino, mais hipotensão. No intraoperatório, ela chegou a transfundir 2 concentrados de hemácias e fez uma recuperação de 600 ml da recuperação intraoperatória de sangue. Não fez mais nenhuma outra transfusão, tá? E aí, passaram um Rotem na moça. E esse é o Rotem dela. Paciente tem indicação? Primeira pergunta. Tem indicação de fazer Rotem? Ah, se não, responda. Diga seu nome Sim. para as pessoas saberem. Tá desligado. Oi, boa tarde. Meu nome é Oi. Laís, eu sou R1. Acho que sim, teve um sangramento pelo dreno, o paciente está chocado, e a gente tem que avaliar se é alguma questão anatômica ou se é algum distúrbio do sangramento que a gente possa corrigir sem reabordagem. Acredito que sim. Paciente com sangramento agudo, no pós-operatório imediato na cirurgia cardíaca, com SEC, com uso de heparina. A paciente que tem toda a indicação de fazer um Rotem. E aí, esse é o Rotem da moça. O que é que a gente tem aí? Pode chutar, viu? A gente está aqui aprendendo. Pode dizer o que é que tem, o R2 vai responder se concorda. A Denise diz no final se está certo ou se está errado. Vai lá, pode chutar, vá. Primeira coisa, comece do começo, é a primeira coisa que você vai olhar, o que é? Eu acho que é a primeira. Antes disso, até, aqui eu facilitei porque eu já dei o ensaio pronto. Quais são os ensaios que a gente vai rodar? Primeira coisa. Paciente na cirurgia cardíaca, pós-op de uma cirurgia cardíaca. Quais os ensaios você acha que a gente tem que rodar? Chuta, mulher, vai, aproveita que agora é a hora. Rotem, tem que fazer? Rotem é o nome da máquina, né? Os ensaios que a gente tem. Extem, tem, Fibtem, Reptem, Aptem. Você acha que a gente tem que fazer o quê? Repete só de novo, por favor. Eu acho que talvez tenha que ir até o Eptem por conta do uso de heparina, né? Certo. Então, a gente faria Extem, eu faço para todo mundo, Fibtem, eu faço para todo mundo. Usou heparina na SEC, vou fazer um Intem. Posso fazer o Eptem de cara? Posso. Como é caro, geralmente o que a gente faz? Eu espero o CT do Intem, se tiver alargado, eu faço o Eptem. Se não tiver alargado, não tinha heparina, não precisa fazer. Então, foi isso aqui que a gente fez, né? Tem a colinha aqui. Extem, Intem, Fibtem, Reptem. Aí foi o que a gente encontrou. O que é que tem aí nessa curva dessa moça que foi passada às 16 horas e 1 minuto. Primeira coisa que você vai olhar, qual é o primeiro ensaio que a gente vai olhar? O Fibtem. O ensaio mais geral é o Extem. Tá? A primeira coisa que eu vou olhar aqui é o Extem. Qual é a primeira coisa que aparece quando eu estou fazendo a curva, a primeira coisa que aparece é o CT. A primeira coisa que eu vou olhar é o CT. Tá? Olha para o CT, está normal ou está alterado? Tem a pesca, o equipamento te dá a pesca, quando está vermelho é porque está fora, quando está cinza é porque está normal. O normal do CT é até 79, está com CT de 50. Normal. Está normal, não está faltando o quê? Fator da coagulação. Fator de coagulação. Aí depois, a outra coisa que eu vou olhar aqui é a segunda fase. Eu olho a primeira fase CT, segunda fase eu olho amplitude. Então, eu vou olhar a 5 e a 10. Olhei aqui para o meu A10, está 30. O normal, no protocolo do EMOS, é acima de 40, é o normal, tá? Aqui no equipamento, 43, está 30, então está baixo. Se está baixo, está faltando o quê? Pode ser duas coisas. Fibrinogênio ou plaqueta? Como é que eu sei a diferença? Olho para o
Fibtem. Fibtem. Fibtem tá diminuído ou tá normal? 1 a 10 de Tá 12. normal, né? Normal. Se fibrinogênio tá normal, então tá faltando plaqueta. Aí a paciente usa heparina, vou olhar para o INTEM. O que é que me interessa? Heparina mexe com o fator de coagulação. INTEM me interessa CT. CT do INTEM normal está 240, aqui está 2.840 e medindo. Por que eu sei que ainda está medindo? Porque está asteriscado. Está asteriscado é porque ainda não fechou a medida. Aumentado, né? Se está aumentado, pode ser duas coisas. CT alargado é deficiência de fator de coagulação ou, como eu entendo, heparina. Como é que eu sei a diferença? Passo EpiTem. Reduziu mais de 20% do CT do INTEM. Reduziu, né? Está 324, aqui 2.840. Então, aqui tem influência de heparina. Pronto, fiz a minha análise. O que é que eu vou fazer? O paciente está sangrando, eu vi que está faltando plaqueta, eu vi que tem efeito de heparina. O que é que eu vou fazer? Protamina, para cortar o efeito da heparina, e quantidade de plaqueta. E assim foi feito. Depois que foi feito isso, repetiu o Rotem 21 minutos depois. Já tenho aqui uma nova amostra, né? Porque a agência funcional é muito eficiente, né? A plaqueta entra rápido. Por ajeitar esse horário, né? Porque aí também tá rápido demais, né? 21 minutos. Pronto, a gente passou os mesmos ensaios novamente. Vamos lá. O que é que tem nesse Rotem? Agora tu dá para ele responder. Tu segurou muito tempo já. A gente está aprendendo, meu povo. Vamos. Errem. A gente não tá conseguindo enxergar os valores, Tá doutor. não? Pois eu vou dizer para você o que é que você quer. Primeiro CT, CT de onde? do Extend. Do Extend. 78. Normal é até 79. Tá aumentando, né? Não, tá. Normal, né? 78, normal 79. Então, não está faltando fator de coagulação. Depois Próximo dado você quer? amplitude. Você quer o MCF ou você quer o A10? O Quando o exame está rodando, o A10 vai sair primeiro, né? A gente não precisa esperar sair o MCF para poder resolver se está faltando fibrinogênio e plaqueta. Eu posso olhar a amplitude do A10, que é a amplitude em 10 minutos. Vou lhe dar o A10, tá? A10 de 43. O normal para a gente é acima de 40. corrigiu, então. Corrigiu, né? A plaqueta fez efeito. A10 de FIB tem de 12, mantido, seu fibrinogêniozinho, a plaqueta serviu. Eu fiz protamina também, né? Então, qual é a outra coisa que eu vou olhar? O Intem, O que do INTEM? o CT. CT do INTEM 201. Então, Normalizou. normalizou. Eu nem precisava passar o EpiTem, né? Mas foi passado, né? Porque já tinha a história anterior e já começou junto, sem problema. Né? Então, a gente tem aqui um coagulograma normal. Um teste viscoelástico normal. Se essa paciente continuar sangrando, o que é que a gente vai fazer? Todo exame precisa de correlação clínica. Mesma coisa a trombelastometria, né? Se a trombelastometria, o exame está normal, eu vou olhar para o paciente. O paciente parou de sangrar? Parou, beleza. Era mesmo o problema, era a droga e a plaqueta. E a paciente não parou de sangrar. Chama o cirurgião, É a porque abordagem tem um cirúrgica, valor né? preditivo negativo superior a 90%. Rotem normal, paciente pós-operatório, sangrando, é cirúrgico. Pode mostrar para o cirurgião e mandar botar na sala, tá? Segundo caso. Paciente JS, 22 anos, pesa 70 quilos, sofreu uma colisão carro-moto, teve um trauma no membro inferior direito, com fratura exposta do fêmur, perda significativa de partes móveis. Foi levado JF por transeuntes, não esperou o SAMU chegar. Chegou após 70 minutos do acidente, com a frequência cardíaca de 132, uma pressão de 70 por 30. Fez uma reposição de milcristalóide. Depois dessa reposição de milcristalóide, frequência cardíaca de 138, pressão de 60 por 30, um score ABC de 2. Tá? O que a gente vai fazer com esse moço?
Maria, aí tu explica aí bem bonitinho, vai, que tu viu hoje. Os decorativos, vai pegar meu microfone. O que que é o Score ABC, meu povo? O Score ABC é um dos scores que foi validado para previsibilidade de hemorragia grave com necessidade de transfusão maciça no trauma, tá? São 4 pontinhos que são avaliados, cada positividade ganha 1 ponto no score, e acima de 2, maior ou igual a 2, na verdade, você tem uma chance grande de evoluir para transfusão maciça, e é esse o padrão de acionamento do protocolo de transfusão maciça do IJF, certo? Frequência cardíaca acima de 120, PA sistólica menor do que 90, trauma penetrante, certo? E aí, para a gente diferenciar aí do contuso, e o FAST positivo. Lembra do FAST? Para o plateia que não lembra do FAST, um ultrassom rápido, né? Então, a sigla é para lembrar que o negócio é mais prático, que a gente vai procurar algum sangramento líquido intracavitário, né, intraabdominal, né, intratorácico, que vai dizer para a gente que o paciente está sangrando. Então, maior ou igual a 2 é igual chance de transfusão maciça, acionamento do protocolo dentro do IJF, tá bom? Vocês conhecem outro score de risco de sangramento grave? Quem conhece o índice de choque? O que vocês acham desse índice de choque? O índice de choque é uma correlação que a gente faz da frequência cardíaca com a pressão sistólica, né? Se a gente tiver um índice de choque acima de 0,9, semelhante ao que a gente vê aqui do score ABC, o paciente tem um risco maior de precisar de transfusão maciça. É um paciente que já fez, por exemplo, nesse caso aqui, é um paciente que já fez reposição com cristalóide, mantém o índice de choque acima de 0,9, né? O trauma é 1, é? Ah, também não sabia, não. Tá mais de 2. É fácil a conta, né? Que inclusive foi uma pessoa da MEAC, né, que levantou essa bola. É só olhar se a pressão tá menor do que tá menor ou igual à frequência cardíaca, né? Se tiver, não precisa nem fazer a conta, né? Já está acima de 0,9. E aí esse paciente vai ter o quê? A frequência cardíaca acima de 120, a sistólica menor do que 90, por isso que ele tem um score ABC de 2, né? Não foi trauma penetrante, né? Foi uma fratura exposta, foi acidente de carro. Então, a Denise já deu a dica, o que é que a gente vai fazer para esse paciente? Usar o milde cristalóide, abrir o protocolo de transfusão maciça para o moço. Na hora que a gente abre o protocolo de transfusão maciça para ele, a gente faz, o que é que significa abrir protocolo de transfusão maciça? Posso começar a transfusão 1 para 1. 1 para 1 é 1 para 1 de quê? 1 de concentrado de hemácia para cada uma unidade de plasma. Vou fazendo transfusão às cegas neste 1 para 1 até a 4ª rodada. Na 4ª rodada, eu faço a plaqueta e posso fazer o crio. Devo fazer o crio, porque o hidrogênio cai, é um dos que cai mais rápido. Além disso, obrigatoriamente, eu tenho que coletar exames para avaliar a coagulação dessa pessoa. Se eu vou avaliar a coagulação dele por teste viscoelástico ou por teste convencional, vai depender da sua disponibilidade, mas eu preciso da amostra de sangue desse paciente. E quais são os exames que eu vou pedir? 2 é DTA, por quê? Um é DTA vai para a agência transfusional, porque ele vai começar a transfundir as cegas aqui, eu vou começar a transfundir THO, pode ser O negativo ou O positivo, preferencialmente O negativo, mulheres abaixo de 50 anos, em idade fértil. E eu posso fazer nos homens ou mulheres acima de 50 anos o RHD positivo. Mas na hora que eu souber a tipagem desse paciente, ele vai transfundir o isogrupo dele, né? Então, por isso que eu preciso mandar uma amostrazinha para o banco de sangue. O outro é DTE para VHB-HT plaqueta. O citrato, eu vou fazer TAP, TTPA, fibrinogênio, ou vou passar o Rotem, vai depender da sua disponibilidade. E a gasometria, porque eu quero ver cálcio, eu quero ver lactato, né? Que são outros preditores da perfusão e da coagulação desse paciente. É um paciente que sofreu um trauma, a gente já sabe, né? Tem estudos já bem validados, isso é bem consolidado, que o uso de Asunexam deve ser utilizado nas primeiras 3 horas do trauma. É um paciente que chegou com 70 minutos do trauma e ele
ele veio trazido, né, por transeuntes. Então, com certeza, ele não usou. O ATX, eu vou fazer na dose de 1 grama para ele o ataque, certo? E aí ele estava no JF tem Rotem, tá aqui o Rotem do moço. Me contem o que tem neste Rotem. Pode pedir aí os dados que eu digo. Primeiro o CT do Epstein. 382. Normal é até 79. Tá bem alargado, né? Alargado, então o moço precisa de quê? Fator de coagulação. Isso. E eu vou dar fator de coagulação como? Plasma. Vou dar plasma para o moço, né? Já tá dando. Ele já começou, né? Mas o Rotem é super rápido, ele só tomou 1, né? Aí, na hora que eu vejo isso aqui, eu posso fazer a dose que ele precisa, né? Que geralmente a gente faz 10 ml por quilo. Eu fico fazendo a... que foi, mulher, que tá sacudindo? O trauma é? Ah, perdão, é 15 por choque hemorrágico. Lembrando que eu tenho que fazer transfusão às cegas, vou repetir. Eu tenho que fazer transfusão às cegas 1 para 1, enquanto eu preciso ficar cego. Na hora que eu tenho resultado de exame, eu vou fazer a minha transfusão guiada pelos resultados. Então, aqui eu não preciso mais ficar fazendo 1 para 1 às cegas. Eu já estou vendo que o moço precisa de plasma no choque hemorrágico, a dose mínima de 15 ml por quilo para o moço, tá? Olhei para o CT do Extem, ok. Depois, o próximo que eu vou olhar. Amplitude. Amplitude. Vou lhe dar o A10. O A10 de 19, o normal acima de 40. E aí? Tá baixo. Tá baixo. Tá faltando o quê? Ou fibrinogênio ou plaqueta. Aí você vai olhar para quem agora? O Fibtem, A amplitude do Fibtem tá 6, o normal acima de 9. tá faltando fibrinogênio. Eu acho que falta só fibrinogênio aqui. Aí eu vou dizer outra coisa. Eu falei na aula passada, mas eu só fiz citar, existe um parâmetro informal que se chama PL-TEM, que é a amplitude do Extem menos a amplitude do Fibtem. Na hora que a gente subtrai esse A10, 19, menos o A10 Fibtem, 6, né, vai dar um 13. Então, a contribuição da plaqueta para a amplitude desse coágulo é de 13 milímetros, tá? Quando a gente fala em MCF, o PL-TEM, ele é mais consolidado, ele te ajuda mais, porque um PL-TEM abaixo de 27, muito provavelmente a pessoa pode se beneficiar de plaqueta, tá? Acima de 33, dificilmente você vai ter um benefício. De 27 a 33 é zona cinzenta. Mas a gente está falando de MCF, tá? Posso tentar extrapolar para amplitude? Até posso, e aí isso vai depender do contexto. É por isso que o Rotem, assim, a ideia aqui é a gente ver o negócio geral, esses detalhes é no dia a dia, na interpretação mesmo. Eu vou olhar se o paciente está sangrando, se não está sangrando, se tem outra alteração que possa justificar aquele sangramento que não só essa plaqueta, ou se ele está sangrando e só tem esse PL-TEM ali de 26 num A10 que justifique, então você vai olhando esses detalhes, tá? Aqui, muito provavelmente, o moço precisa de plaqueta e de FIB, né? Mas, com certeza, fibrinogênio ele precisa. Qual é a outra coisa que chama atenção aqui? E aí, o pessoal que estiver assistindo à distância, que for do laboratório, tem que prestar atenção nisso também, né? Porque no nosso serviço, o médico ele está à distância, o pessoal do laboratório que está com o equipamento. E aí, geralmente, a gente padroniza foto no CT, quando o CT fecha, foto quando o A10 fecha, foto no final. Mas eu posso precisar de uma foto antes se eu notar o que está acontecendo aqui. O que é que está acontecendo aqui? O que é que tem de diferente aqui, comparado com aqui? O que é que tem de diferente o que é que tem no Xtem que não tem no Aptem, nessa curva? Pode dizer do desenho, do desenho. Isso, ele está fechando, né? Ele fechar significa o quê? Que o coágulo está sendo lisado, né?
Como é que eu sei se isso aqui é lise do coágulo ou se não é uma retração plaquetária? Às vezes acontece, às vezes a gente vê na hipercoagulabilidade, aquele coágulo bem grandão, faz uma retração plaquetária, achata um pouquinho no final. Às vezes eu vejo uma deficiência do 13, né, o 13 que estabiliza o coágulo, uma deficiência grave, fecha também, né, tem uma amplitude estreita. Eu olho para o Apten tem a protinina não é antifibrinolítico. Se eu jogo um antifibrinolítico aqui, esse estreitamento reverte? Reverte. Só que tem hiperfibrinólise. Olha para o ml de 55%. E o ml do Apten de 1%, né? Então, geralmente isso deve acontecer em mais de um ensaio. Isso, inclusive, é uma das formas da gente diferenciar retração plaquetária de hiperfibrinólise. Geralmente, aquela hiperfibrinólise, né, assim, valendo mesmo, você fecha em todos os canais. O Extem, ele é tanto mais sensível quanto ele tem uma capacidade maior da geração de trombina. Então, geralmente, ele fecha primeiro do que os outros, né? Quando o Extem fechou, espera, o Fibtem vai fechar. Né? Geralmente acontece. Aí tem aqueles que a gente não sabe por que esse não foi, provavelmente porque já fez um antifibrinolítico, né? E aí a gente vai, assim, por que não fechou, não sei. Aí, às vezes, o que é que acontece? No Intem, no Eptem, as coisas que a gente não sabe. O Intem não tem efeito de heparina, mas por que, que o CT do Epitem está maior que o CT do Intem? Não sei. Né? Tem umas coisas assim que ainda precisamos descobrir. Será que era lise mesmo? Trauma, sangrando, você vai tratar como lise, né? Por que, que não fechou no Fibtem? Aí, honestamente, não sei. Esperaria que fechasse, tá? Conduta para o moço, vai fazer plasma, o moço vai fazer fibrinogênio e a gente já fez o ataque antifibrinolítico assim que ele chegou, ainda tem lise, vou fazer a manutenção, que é aquela dose de 1 grama para correr em 8 horas no trauma, né? Mas o nome do estudo, hein? O estudo creche com C, creche. É. Então, pronto, conduta para o moço, olha aqui, estava certo, ó. Plasma, 15 ml por quilo, crio precipitado para eu repor o fibrinogênio. Como é que eu calculo? Existe a fórmula do EducaSangue, quando eu calcular pelo fibrinogênio medido pelo método de Claus, pelo Rotem, a fórmulazinha é essa. 12, que é o alvo que eu quero chegar, menos o A10, Next tem não, tá, pessoal? É FibTem. Menos o A10 do FibTem, vezes o peso dividido por 35, eu calculo a dose de crio. Acionexant, manutenção, 1 grama em 8 horas. Repetir. Depois que eu repetir, fiz Extei, fiz FibTem. E aí? Chegando aqui. Pode me dizer só o que é que vai fazer, não precisa nem dizer o que é que tem, não. Já estão tudo sabido. O que é que vai fazer para esse paciente agora? Isso. O A10 melhorou, mas não normalizou. O A10 está de 39, o A10 do Extem, o A10 do Fibtem de 12. O MCF também não normalizou ainda, também está 48 e aqui 13. Né? Então, se a gente for fazer o PLTEM dele, vai dar um PLTEM de 35, né? Bem zona cinzenta. E outra coisa que tem, o CT do Extem ainda está aumentado de 157. O que é que eu sei? Fibrinogênio o moço não precisa, o moço ainda precisa de plasma, porque esse CT ainda está aumentado. O moço precisa de plaqueta? Aí eu vou olhar para o moço, como é que o moço tá, né? Tá sangrando, já resolveu a lesão, não resolveu a lesão, tá? Então, conduta, se o moço continuava sangrando, certo? Estava indo para o centro cirúrgico resolver, né? Porque eu preciso resolver a lesão, não adianta ficar dando as coisas e não resolver lá, o vaso está aberto. O moço fez mais plasma, o moço fez plaqueta,
Foi para o centro cirúrgico, resolveu a lesão dele, e esse daqui é o rotem do moço dentro do centro cirúrgico, sendo operado, fazendo controlezinho dos danos. CT Dextem de 84, normal até 79. A10 49, com A10 Fibtem de 14. Amplitude normalizou, o CT está levemente aumentado. Acabei de dizer que o moço está bem, sendo operado para de sangrar. Vou fazer plasma para desse CT, não. Né? Eu trato o paciente, não trato o exame, isso daqui a gente nem considera alterado, um 84. Né? Esse é o último caso, e depois a gente vai ver só umas fotinhos para treinar mais, tá? O caso 3, FAC, 28 anos, 70 quilos. Uma lesão por arma de fogo em tórax e abdômen, né? Entrou por um, passou por outro, foi atendido pelo SAMU após 45 minutos do ocorrido. O SAMU tem a Sanexam dentro da ambulância, fez ATX 1 grama no local. No mundo ideal, ele tem, né? Fez hidratação de 1.000 ml, chegou no IJF. Quando chegou no IJF, ele já estava com a Sanexam Pimbi, né? Para correr nas 8 horas. Com frequência cardíaca de 112, uma pressão de 80 por 30, fizeram o teste positivo. O moço tem uma frequência cardíaca que não pontua, uma pressão que pontua, está 80, lesão, a lesão perfurante, né? E o teste positivo. É 3, frequência cardíaca abaixo de 120. Ele não pontua na frequência cardíaca. Então, ele tem uma score ABC de 3. O que é que eu vou fazer para o moço? Protocolo de transfusão maciça. Então, comecei a transfusão 1 para 1, coletei os exames, né? Tem Rotem, estamos no JF, é trauma, o que é que a gente tem que, quais são os ensaios que a gente vai fazer, o basal para todo mundo, é que tem Fibtem. Não precisa fazer um INTEM, ele não está com heparina, né? Não sei que a criatura tomasse heparina em casa por algum motivo, né? Mas não, a priori não. Passei Extem Fibtem. Quer que eu olhe do Extem? CT. CT de 203. Amplitude do Extem de 31. Amplitude do Fibtem de 4. O que é que o moço precisa? Vou voltar a foto, né? Foi rápido. Plasma. Mais alguma coisa? Crio. E crio. Muito bem. Não querem dar hemocompletão para ele, não? Concentrado de fibrinogênio. Quer dar concentrado de fibrinogênio e CCP para ele, não? Tudo bem. Ela disse que se ele está sangrando, ele está perdendo outras coisas no contexto do trauma, o que está bem consolidado é o uso de hemocomponentes e não de concentrado de droga, né? O moço fez CRIO, 16 unidades, naquela continha que a gente faz, com um alvo de 12. Lembrando que se for puérpera, né, ou gestante, sangramento pós-parto, o alvo é de 15, do mesmo jeito que no método de Claus a gente joga um fibrinógeno para 200. Aqui a gente joga a amplitude para 15, certo? Plasma, 15 ml por quilo. A gente fez isso para o moço, repetiu o Rotem depois. Quando a gente repetiu, o CT do Extem está de 92, amplitude de 35. O Fibtem com amplitude de 7. E aí, vamos fazer o que para o moço? Continua sangrando, está no centro cirúrgico. Ele tem tá quanto? 35 menos 7 vai dar 28, né? Não tá abaixo de 27. É só crio, certo? Plaqueta na zona cinzenta, o fibrinogênio ainda baixo, o que a gente usa de corte é 9, ainda está 7. Com amplitude limítrofe, né? Será que se eu não resolver que esse fibrinogênio, essa amplitude não resolve? A gente não acabou fazendo só o crio para ele. Ah, não fez plasma. Posso fazer? Posso. Vai depender do contexto. O paciente está sangrando, está muito grave. Posso fazer tudo? Posso. Eu posso ter CT um pouquinho alargado só pela deficiência de fibrinogênio? Pode. Fibrinogênio também é fator. Né? Então, eu posso, dependendo do contexto, escalonar. Vou fazer o crio, não resolveu. Posso fazer o plasma, não resolveu. Posso fazer a plaqueta, pensando naquele PLT. Eu não preciso fazer tudo de uma vez, dependendo do contexto. Né? Por exemplo, ontem,
Uma criatura sangrando horrores no pós-parto na MEAC, né? Aí ele não fez o ROTEM, fez teste convencional. Testes convencionais, não, o fibrinogênio está baixo, o TAP-TPA está alargado, vou fazer o que? Vai fazer aqui, vai fazer plasma, a mulher vai voltar para o centro cirúrgico para ver o que é que está sangrando. Não, está estável, passa o CRIO primeiro, vamos ver se resolve, se o TAP-TPA alargado também é só disso. Sempre fazer a correlação clínica. Repetiu, na hora que repetiu, o CT normalizou, né? CT normalizou, amplitude subiu para 14, no FIB-TEM, amplitude do X-TEM normalizou para 49, não precisava da plaqueta mesmo. Às vezes ele até tem uma plaqueta mais baixa, eu posso ter um paciente plaquetopênico e que tem uma amplitude do X-TEM normal, porque às vezes o fibrinogênio compensa, né? Então a gente tem, por isso que aqui é interessante, porque eu não olho as coisas isoladas, eu olho o conjunto, né? Pronto, de caso clínico era isso, eu vou mostrar só uns fotinhos para vocês, 1h43. Eu queria chamar a atenção aqui, essas setinhas que eu botei, só algumas coisas que são importantes na hora que a gente está olhando o ensaio, tá? Uma coisa é o que eu já falei para vocês, se o ensaio está asteriscado, é porque a medida ainda não foi concluída. Outro ponto é que eu posso ver bem aqui nesse RT qual é o tempo que o ensaio está correndo. Aqui está correndo a 1h05. Se você deixar esse ensaio correr, ele só não aparece o gráfico, mas ele continua medindo, tá? Se você deixar isso aqui, invariavelmente o ml chega a 100%. Então, tenham muito cuidado quando forem avaliar a lise máxima, para saber em que momento aquela lise foi medida, porque eu posso ter uma lise aumentada sem ser aumentada de fato. Me interessa a lise nos 60 minutos. Pegar uma lise de 100% num gráfico desse aqui, não teve lise, né? Porque eu deixei o negócio medindo mais tempo que precisava, tá? E aqui embaixo, né, a gente vê os tempinhos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, ajuda a gente a ver aqui as amplitudes. E aí aqui, o que é que a gente tem nesse ROTEM? Foi passado um X-TEM, FIB-TEM, INTEM, REP-TEM. CT do X-TEM, 78. Está normal. Próxima coisa que eu olho, ainda no X-TEM, amplitude. Amplitude de 43. Normal. Amplitude do FIB-TEM, de 12. Normal. CT do INTEM, 201. Normal até 240. Normal. Passaram o REP-TEM, provavelmente porque era uma cardíaca, mas nem precisava passar, porque o CT aqui estava normal. Exame completamente normal, né? Esse ROTEMzinho bem normalzinho. Esse segundo aqui está fora da ordem, só para bagunçar a cabeça de vocês, né? Sempre olhe primeiro o X-TEM. Tem uma outra coisa no ensaio que ela é bem legal da gente usar, que é esse tracejadozinho aqui. É como se fosse, eu espero que o gráfico normal esteja correndo aqui dentro. Ele é bacana porque de cara você já olha e diz, é hipo ou é hiper? E aí, é hipo ou é hiper? Hipocoagulável ou hipercoagulável? Hipercoagulável, está passando do que eu esperava. É um gráficozão robusto. O ROTEM, além de te dizer hipocoagulabilidade, que foi tudo que a gente viu até agora, ele também te dá parâmetros de hipercoagulabilidade. É um único teste que a gente tem disponível que consegue te predizer isso, né? O risco da formação de trombos através da viscoelasticidade do sangue. Como é que eu posso medir essa hipercoagulabilidade? Existe uma coisinha que eu ainda não falei que se chama ângulo alfa. O ângulo alfa é exatamente o ângulo formado, né, pelo início do coágulo e a linhazinha vertical. Então, eu estou medindo qual é a amplitude em ângulo desse coágulo. Se eu tenho um coágulo muito hipo, ele é estreito, o meu ângulo alfa é curtinho. Se eu tenho hiper, ele se aproxima de 90 graus. Então, quanto mais próximo esse ângulo for de 90 graus, mais hipercoagulável. Outra coisa é a amplitude. Olha aqui para o MCF. O MCF até 72, o MCF 70. Você vê um gráficozão assim bem esticado, né? Bem amplo. E é importante a gente olhar aqui também o FIB-TEM. Geralmente, a maioria das hipercoagulabilidades são por aumento de fibrinogênio. Fibrinogênio é proteína de fase aguda, geralmente nas neoplasias, nos processos inflamatórios, você vai ter um aumento de FIB
E essa hipercoagulabilidade pode ser por esse aumento do fibrinogênio. A gente viu muito isso aqui no COVID, né? Esse gráfico aqui é no paciente com COVID em ECMO, tá? Fez o INTEM porque estava usando a heparina por conta do ECMO. Aí o que é que a gente vai ter aqui nesse gráfico, né? Como é que a gente analisa? Voltando para o nosso padrão de analisar. Olha para o Exten, CT do Exten 89, discretamente aumentado, deficiência bem discreta de fator de coagulação. Amplitude 64, então é uma amplitude mais para aumentada, né? Normal acima de 40. Está aumentada por quê? Provavelmente pelo fibrinogênio. A amplitude aqui do FIB tem de 21, né? Você vê o gráficozinho do fibrinogênio ficando azul, quer dizer que é um gráficozão bojudo, né? Então, eu tenho um aumento de fibrinogênio aqui. Meu paciente estava em ECMO e uso de heparina plena, fiz o CT do INTEM aumentado, 2.750. A heparina não é fator de coagulação, passa o Reptem. CT do Reptem corrigiu do INTEM mais de 20%, tem efeito de heparina. Então, a conclusão desse gráfico, para dar o laudo, deficiência discreta de fator de coagulação, efeito de heparina, hipercoagulabilidade estrutural por aumento de fibrinogênio, tá? E aí, vou fazer o quê? Esse paciente tem que ficar mais anticoagulado, porque eu estou vendo que no Rotem ele tem hipercoagulabilidade. O Rotem não te diz isso, tá? Ele só te diz que tem hipercoagulabilidade. Ele não te ajuda a definir se é para anticoagular ou qual é a dose que eu tenho que anticoagular. Essa definição da dose, a gente vai continuar fazendo ajuste de anticoagulante pelos testes convencionais, né? E o paciente usa enoxaparina, eu posso fazer a atividade do 10, né? Esse aqui é lindo, né? Coitado do paciente, mas acho lindinho esse gráfico, né? O que é que a gente tem aqui? Laudo só, não precisa me dizer os valores. Vai, o R1, o laudo. Quem está aí no online, eles estão discutindo para me dar o laudo. O paciente está sangrando. Está chocado. Vai, para. Doutor, o banco de sangue está perguntando o que é que traz. Vai. Vai, pode ser, diga. Vai, ela quer dizer, dá para ela o microfone. Prescreva aí. Não, eu tava perguntando se, porque ele afilou muito rápido, né, assim, no meio. Então tem uma hiperfibrinólise bem importante, né? Certo. Primeira coisa que você vai fazer? Antifibrinolítico. Antifibrinolítico. A primeira coisa, não adianta botar plasma, botar CRI, botar plaqueta, vai consumir. Então, antes de pedir para o banco de sangue, vai pedir junto, né? Mas a primeira coisa que você vai fazer, enquanto o banco de sangue não traz, o antifibrinolítico, tá? Pronto, você fez 1 grama aí de transamin. Vai fazer mais o quê? O CT tá 130, então tem que fazer plasma. Certo? O A10 tá 26. Qual era o caso, a gente não sabe, né, o que que era. Essa daqui é Hemorragia, mas não era trauma. Hemorragia pós-parto. Não, é trauma não. É 10, não? 10 ml por quilo. 15? 15. 15 a 20. Existe, eu vou passar para vocês depois, posso disponibilizar para outras pessoas. Tem no protocolo do EMOS, tem inclusive essa estratificação da dose que você faz de acordo com o alargamento CT. Né? Um alargamento acima de 120 segundos, geralmente a gente faz 15 a 20 ml por quilo, né? Tendendo mais a fazer ali perto dos 20 ml. Que é uma deficiência grave, né? Significativa de fator. Então, plasma, que mais? A 10 aqui de 26, com a 10 de FIB tem de 7. Crio.
fazer crio, porque tá faltando, né? Posso segurar a plaqueta? Quanto é que tá o PLT? Ele tem, vai estar 4 menos 8, 28. Dá para segurar, né? Posso segurar, vai depender do contexto, né? Posso segurar aqui a plaqueta, mas se quiser fazer Também no não faria contexto de uma errado. loucura, né? Do paciente gravíssimo, ninguém vai lhe matar por causa disso. Pronto, então aqui falta tudo, né? Aqui falta tudo. Nesse outro, acho que esse é o último, meu povo, tá acabando. Extend, CT do Extend 114, 1 a 10 de 26, a teste FIB-TEM de 4. Foi passado o ITEM, CT do ITEM 215. O que, é que a gente vai ter aqui? Deficiência de fator de coagulação, porque o CT do Extend está aumentado. 1 a 10 do Extend diminuído, com 1 a 10 do FIB-TEM diminuído. Deficiência de fibrinogênio. Então, o laudo desse paciente, deficiência moderada de fator de coagulação, deficiência grave de fibrinogênio, né? Vai repor plasma, vai repor fibrinogênio para ele. Esse daqui, COVID. COVID era isso aqui que a gente viu o tempo inteiro. CT do Extend, levemente aumentado, né? 99. Então, tem uma deficiênciazinha de fator de coagulação. Tem um CT do INTEM de 397, também está aumentado. Era um paciente que estava em uso de heparina, COVID, ECMO. EpiTem 415. Ah, por que o CT do EpiTem está maior que o CT do INTEM? Aquela história, não sei, né? Eu sei que não é heparina, né? Então, está faltando mesmo fator de coagulação. Tanto da via extrínseca quanto da via intrínseca. Por que isso aqui é importante? Às vezes o pessoal gosta muito de fazer concentrado de complexo protrombínico, né? CCP não tem 11, por exemplo. O 11 mexe aqui com a via intrínseca, então esse paciente é plasma. Outra coisa, CCP é trombogênico, né? Eu geralmente tenho medo de fazer CCP no paciente com esse ROTEM. Olha a quantidade de fibrinogênio que esse paciente tem. Uma 10 do FIB-TEM de 47. Uma 10 do Extend de 74, né? O plasma, você está dando fator de coagulação, você está dando as outras coisas também junto, né? E além mais de ser volume, né? Ainda dilui um pouquinho. Então, o paciente desse sangrando para repor fator de coagulação é plasma, né? Porque aí você fica mais tranquilo. Então, o único déficit que a gente tem aqui é uma deficiência de fator de coagulação e uma hipercoagulabilidade estrutural significativa, importante, né? Câncer, você pode ver isso aqui também. A gente viu esses gráficos mais horrorosos assim no COVID, mas o câncer você pode ter também. Aqui o ângulo alfa de 78, né? Bem aumentado, né? Pronto, era o último mesmo. Foi bom? Estamos aqui à disposição, certo? Para discutir os casos. Já me usaram semana passada, não sei se foi tu que me usou, né? Na quarta-feira passada. Se tiverem, quiserem discutir, podem mandar. Mandei sempre o caso junto. A gente contribui muito mais quando a gente sabe a história clínica do paciente. Aí, igual chega aqui, olha que esse hemograma para mim é a mesma coisa, tá? Tem que ter o caso. Eu queria fazer uma pergunta. Os serviços que utilizam o ROTEM, eles não utilizam mais os testes convencionais da coagulação, TP, TTPA, o hemograma, ou não? Continuam servindo? Como é que eles fazem? O ideal é que cada instituição padronize, tenha o seu protocolo definido, né? Por exemplo, aqui, estado do Ceará, que a gente tem? HGF usa ROTEM no contexto de transplante hepático. Então, ele não faz contexto de transplante hepático teste convencional, ele faz trombelastometria. Tem alguns anestesistas que na cirurgia cardíaca não fazem mais, a gente fornece o serviço para a Unimed, ele não faz teste convencional, ele faz. Eu acredito que são os dois principais contextos que a trombelastometria tem superioridade mesmo, que ela vai te dar outras informações. A questão da hiperfibrinólise e a questão do efeito da heparina, né? Então, nesses dois contextos, eles podem fazer o paciente sangrando, né? E isso, a plaqueta na cardíaca com seca, a heparina, né? O transplante hepático, a hiperfibrinólise, o trauma na hiperfibrinólise, mas, por exemplo, o IJF continua fazendo os testes convencionais e faz também a tromboelastometria.
Na minha opinião, aí é a opinião Luani, não a opinião Emos, né? Ou você faz um ou você faz o outro. Eu não vejo sentido, por exemplo, um paciente com trauma, eu fazer convencional e fazer o viscoelástico, porque você está onerando o sistema, o viscoelástico vai sair depois, o convencional vai sair depois, não vai te dar parâmetro. O hospital universitário, que a gente também fornece serviço para lá, ele construiu o protocolo que ele libera a tromboelastometria no paciente cirúrgico com sangramento depois da primeira rodada do teste convencional, né? E aí esse pensamento foi num pensamento também de melhor utilização dos recursos financeiros. Aquele paciente que o teste convencional já está francamente alterado, como por exemplo a gente vê às vezes ali umas puerpericulose de 40, né? E eles conseguiram padronizar que o resultado sai em 45 minutos, então ele consegue ter uma resposta satisfatória, né? Aí ele padronizou que o viscoelástico entra como segundo. Eu não acho que, assim, não tem como você não ter os testes convencionais, né? Você tem que ter os testes convencionais. Acho que o ideal, pensando em otimização mesmo de recursos, que a gente sabe que é um exame mais caro, é você ver quem são realmente os contextos que você vai disponibilizar de cara o viscoelástico. Os dois contextos que eu acho mais importantes realmente é transplante hepático e cirurgia cardíaca com SEC, né? São os dois contextos assim mais importantes. Nesses pacientes com sangramento agudo grave, você conseguindo a tromboelastometria logo, né, você consegue resolver mais rápido a coagulopatia do paciente, né? Então eu acho que vale a pena. O problema é que às vezes as pessoas pedem umas tromboelastometrias que não têm grandes benefícios, né? A pessoa já está com o resultado do convencional na mão, tá PTPA largado, criminogênio baixo, vai passar um Rotem. Para quê? O que é que ele vai te dar de informação que você não tem? Vamos fazer assim? Trato convencional, faz o plasma, faz a... Aí tu reavalia com tromboelastometria. Se o paciente continuar sangrando, aí você reavalia com tromboelastometria. Mas se você já está com esse convencional na mão, não adianta. Assim como não adianta você fazer a tromboelastometria e interpretar na hora. Interpretar 3, 4, 5 horas no dia seguinte, né? Gastou dinheiro. Né? Não sei se eu respondi. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tinha escutado um pirilim-pim aqui. Eu não sei mexer no chat. Teve alguma pergunta no chat? Olha aí, eu não sei mexer aqui. Não tá... Ah, tá. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, pronto, só à disposição, tá certo? Se precisarem de mais aulas, discutirem em casa, estamos por aqui. Obrigada para todo mundo, gente. Boa tarde.